Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria, parte curso árabe. Hoje nós vamos ter uma aula, vamos explicar as diferenças entre as sotaques em árabe. Então, porque tem o sotaque egípcio, o sotaque síria, o sotaque libanesa, o sotaque marroquinha, né? Eu vou explicar para vocês essa diferença entre eles e tem alguns sotaques que não importa qual você vai começar, porque eu recebo muitas perguntas assim, se eu aprendo árabe egípcio, eu vou usar só no Egito? Se eu aprendo árabe sírio, vou usar só na Síria? Então eu vou explicar para vocês as diferenças e, na verdade, vou explicar para vocês a lógica que deixa as sotaques são muito mais parecidas que vocês imaginam, tá bom? Aí, antes de começar, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, dar o like, colocar um comentário, uma sugestão também para um vídeo como esse, baseado nas perguntas dos alunos. Então seria muito bom para saber o que é a sua necessidade, o que você quer saber na árabe, o que você quer aprender em árabe. É assim que você ajuda o canal a crescer também, tá bom? Vamos começar. Então, antes de começar, eu vou explicar para vocês rapidinho. Tem alguns países árabes, eles não usam apenas língua árabe. Esses países, o sotaque deles realmente vai ficar muito fora do padrão, vai ser uma sotaque um pouquinho difícil para aprender, ou tem que ter o francês para você aprender árabe. Então, se você sabe falar francês, seria mais fácil você aprender aquelas sotaques, porque você vai conseguir se adaptar bem, só algumas palavras, uma palavra ou outra, entendeu? Estou falando sobre Marrocos, Argélia, Tunésia, né? Sobre esses países, porque eles usam quase metade francês, metade árabe. No caso do Marrocos, eles têm mais outra língua que é a Amazic, que é o barbário, eu acho que você chama em português. Eles também misturam tipo, francês com barbário com árabe. Esse bem normal, porque antes que esse país se tornar árabe, era Amazic, né? Tipo Síria também, antes de se tornar árabe, era aramaico, assírio, né? Tinha língua aramaico, assírio. E por isso tem muitas palavras, são assírios, não são árabes. Tipo marhaba, a palavra marhaba, olá. É uma palavra que significa marhaba, tipo Deus e paz, né? Mas esse da palavra de assírio. O nome da Síria, na árabe, Súria, significa a rocha forte que quebra os inimigos antes de entrar nela. E também, Súria é uma palavra não é árabe, ela é sírio. É por isso tratada como fosse feminino, por isso tem tá marbuta no final. Porque árabe, ao contrário de português, quando a palavra não é português, tipo problema, café, você usa ela como fosse masculino, trata ela como fosse masculino. Na árabe não, a gente trata como fosse feminino. Tá, esses países, como eu te falei, se você fala francês, seria ótimo até para você. Você vai ser mais fácil aprender, só vai adaptar o árabe deles também, que é um pouquinho diferente. Eu vou explicar nos outros sotaques como fica a diferença entre eles. Também temos egípcio. Egípcio são a única, tipo, a principal diferença entre egípcio e sírio e outros países é a pronúncia de letra Jim, que é J. Eles não falam G, eles falam G. Trata ela como letra G, entendeu? Não letra J. Na Síria, não. A maioria do mundo árabe não é assim. Só no Egito é assim. Essa principal diferença é deles. Tipo, só eles que têm isso. Entendeu? Agora, o outro tem palavras que usa. Por exemplo, a gente fala daraj, que significa escada. Eles falam silam. São palavras que a gente usa. Como aqui, no Brasil, tem várias palavras diferentes. Entre aqui, outro... tipo, quando aqui em São Paulo a gente fala farol. Tipo, quando a gente vai na Aracujá, eu acho Aracujá, Santos, eles falam semáforo. Eles não falam farol. Então é assim também no mundo árabe. Agora, eu vou explicar para vocês outras coisas que faz diferença, tipo, faz sentido, até vocês vão perceber que realmente é muito parecido. Como a gente adiciona o pronome objeto, como a gente conjuga os verbos, então tem padrão. Esse padrão a gente segue, tanto árabe egípcio, tanto árabe sírio, ou levante, porque Síria, Líbano, Palestina, Jordânia, quase mesmo sotaque. Claro que tem diferenças entre elas, mas diferenças imperceptíveis, entendeu? Você não vai perceber essa diferença, entendeu? Aí são quase a mesma coisa. Inclusive era um país só, antigamente. Agora, tem um sotaque também do Golfo, que para mim, Bahrein, Emirados Árabes, Catar, Arábia Saudita, todo mundo fala igual.
Mas entre eles têm uma coisa diferente entre eles, uma ou outra, entendeu? Mas eu vou explicar para vocês, com exemplo, como a gente fala como você está, tá bom? Essa palavra, como você está. Eu vou explicar para vocês em árabe sírio, em árabe egípcio, sírio, claro, libanês, palestino, Jordânia, egípcio e também do povo árabe. Aí eu vou explicar para vocês, vocês vão ver que tudo baseado na mesma lógica. Então não tem aquela diferença tipo enorme, estou aprendendo duas línguas diferentes. Não é. Eu vou explicar para vocês como. Primeiro, vamos lembrar que em árabe, como em português, como em inglês, temos pronome sujeito, pronome e objeto. Então vamos colocar pronome sujeito aqui e pronome objeto aqui. Tá bom? O pronome sujeito, pronome objeto, para que serve? Em português a gente não percebe muito esse. Porque a gente fala você como pronome sujeito, tanto como pronome objeto. Poucas vezes que a gente tem, por exemplo, uma vez que eu falo eu a amo, a gente fala eu amo ela, entendeu? O certo é a gente fala eu a amo. Então fica uma coisa que vocês não usam. Em inglês e árabe a gente não usa muito. Aqui eu vou colocar em cima a aula de pronome e objeto, mas quem interessa aqui só você masculino, você feminino e vocês, tá? Segunda pessoa. Agora, quando a gente fala a respeito de você, a gente fala enta, né? Sobre usar o preto. A gente fala enta. Feminino seria enti. Você, feminino. Aqui você, masculino. Aqui você, feminino. E entu significa vocês, né? Agora, quando o pronome objeto fica ak. Você masculino fica ak. Você feminino fica ik. Ou às vezes fica ki, né? Como acessão. Entu fica con. Con. Tá bom? Ou tem pessoas que falam com M no final, em vez de N, tá bom? Por que estou falando isso? Porque temos a palavra como. O que significa a palavra como em árabe? Seria kif, em árabe sírio, tá bom? Kif. Agora, a gente vai falar assim, como você está, em português, certo? Aí em árabe, no presente, a gente não usa o verbo ser estar. A gente usa ele só no passado para dizer que é passado, nada mais, nada menos. Então vamos usar apenas como você. Mas o você aqui seria pronome objeto. Então se eu falo com homem, seria enta, mas pronome sujeito. Agora eu vou querer ele pronome objeto, seria ak. Pronome objeto no árabe, além que a gente troca ele para outra pronúncia, outra coisa, ele perde a independência. Então ele não é uma palavra em si. O que a gente vai fazer? É porque na verdade ele é uma letra só, letra kaf, mas tem acento A na frente. Acento, não é letra. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar ak no final. Então, seria kifak. Para homem. Tá bom? Agora, para mulher, seria kif. Vamos pegar aqui o pronome objeto. Seria kifik. Certo? Agora, para plural. Con. A gente vai pegar con, né? Aí seria kif. Con. Kifkon, né? Tem pessoas que falam kifkom, com M. Não tem problema, tá bom? Inclusive egípcios eles falam M, não falam N, tá bom? Esse, o sírio, né? Levante, vamos falar levante. Tá bom? Agora, vamos no egípcio. O que muda no egípcio? Mesma lógica, a gente vai falar como você está. Mesma lógica, vamos usar o pronome objeto. Porém, em egípcio, a gente muda a palavra como. Então não é kif mais, vai ser ezai. Ezai significa também como, mas usada no Egito. A gente usa kif, eles usam ezai. Então seria assim, ezai yak, como você está para masculino. Kifak na Síria, zayak para Egito, né? Para masculino, como você está. Feminino também é a mesma coisa, ezai yek. Tá bom? A gente vai colocar question mark. Zayukum. Zayukum. Como eu te falei, os egípcios eles falam no final, não N. Mas uma diferença mínima. Tem alguns egípcios nem usam esse M. Eles não usam, eles falam Zayuku. Até aqui só. Zayuku. Tá bom? Viu a diferença?
A lógica é a mesma, que a gente vai adicionar pronome e objeto. Até mesmo os pronomes e objetos. Só que fica a diferença na palavra como. Agora, se a gente vai falar sobre o povo árabe, tipo Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, eles falam kif hal. O que significa hal? Hal significa situação. Né? A letra H. Aqui o H é letra H na árabe. Hal. Que significa situação. Então ele vai perguntar para você. Aqui não vai ser pronome objeto, vai ser adjetivo. Né? Possessivo adjetivo. Ou adjetivo possessivo. Que são a mesma coisa, né? São as mesmas letras que a gente adiciona. Mesma coisa de pronome objeto. Tá bom? Eu vou colocar também aqui a aula para vocês dar uma olhada depois a essa aula. E são quase a mesma coisa. Não tem aquela diferença uau, enorme, tá bom? Só nas ações, uma coisa bem pequena. Então seria também a mesma coisa. Mas em vez que eu vou pegar o pronome objeto, vai ser possível adjetivo, tá? Então seria kif halak. Como está a sua situação? Eles perguntam dessa maneira. Mas também a mesma lógica. A gente vai usar kif como halak. Kif hal. Também a mesma coisa. Kif halik. Agora, kif hal como. Kif halkom também eles usam como M no final. A gente usa como M. Então, como você está para masculino, kif halak. Como a sua situação está, no sentido como você está, né? Para masculino, kif halik para feminino, kif halkom como vocês estão para plural. Tá bom, gente? E tem outra palavra também, eu vou escrever aqui, eu vou deixar aqui. Kif, eles falam kif al-hal. Tipo, como a situação está andando, como a situação está. Eles falam kif al-hal, tá bom? Ela é usada para todos, então fica de uma forma ainda mais simples. Tá bom, gente? Outra coisa em árabe, Sírio, Levante, que a gente não falou ainda, tem outra palavra que a gente fala como. Como seria shlon. Shlon. Eu vou escrever aqui. Shlon. Shlon. Vou colocar C aqui em vez de letra S, né? Então seria a mesma coisa. Kifak ou shlonak. Shlonik, como você está para feminino. Shlonkon, como vocês estão para plural. Tá bom? Mas o mais usado é kif, né? Mais usado é kifak, kifkon. Tá bom, gente? Eu espero que vocês gostaram dessa aula. Eu espero que eu ajudei vocês para vocês entenderem que realmente não tem aquela diferença entre sotaques. A lógica é a mesma, mas só muda as palavras que a gente usa. No Egito uma coisa, na Síria outra, no Kovo outra. Esses são os principais sotaques. Na verdade, para ser sincero, o principal sotaque no mundo árabe seria sotaque sírio por causa das séries, não porque é mais importante. Inclusive o Netflix ele colocou dublagem agora nos séries, filmes. É o sotaque sírio porque é mais fácil entender para o mundo árabe. Por quê? Porque as séries da Síria tá ficando em todas as casas do mundo árabe. Até no Marrocos, tem pessoas no Marrocos que conheço, eles falam sírio mais do que eu, inclusive. Tá bom? Também, sotaque sírio, quando eu falo sotaque sírio, é muito parecida com o libanês, muito parecida com o Jordânia, muito parecida com a Palestina. E temos sotaque egípcio também, muito importante no mundo árabe. A gente não pode falar que ele é menos importante do que o sotaque sírio. Não, jamais. Por quê? Porque eles são muito bons nos filmes. Então eles fazem filmes muito bons. Acaba entrando também em todas as casas. Então, sotaque sírio é famoso por causa das séries, sotaque egípcio famosa por causa dos filmes. E sotaque libanês é famoso por causa das músicas, porque tem muitos cantores libaneses são muito bons, né? Eles são muito famosos no mundo árabe, né? Mas que afeta mais são séries como fala, séries e filmes, que são Síria e Egito. Por isso é outra coisa também, sotaque síria e libanesa são muito parecidas, então a gente pode considerar como uma, né? Beleza, gente? Espero que vocês gostaram da aula. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreve no canal para vocês receberem outros vídeos que a gente vai lançar daqui a pouco e se inscreve no canal, tá bom? Até no vídeo que vem.